Estamos aqui com o pastor John neste dia para um bate-papo, para estarmos falando da conferência que será realizada neste final de semana, de 12 a 14 de fevereiro, aqui na Igreja Batista Livre. Pastor John, o idealizador dessa conferência, Deus colocou ao seu coração essa visão, então essa conferência será para lançarmos essa visão, 100% Jesus, 100% discípulo. Pastor, boa noite, uma satisfação muito grande estar contigo, é um prazer conversar sempre contigo. Amém, é prazer também. Estamos aqui para falar do discipulado. Okay. É claro, a pretensão não é esgotar o assunto, a pretensão não é criar qualquer dogma, mas trazer assim, aclarar algumas ideias, alguns passos que podem acontecer dentro de um discipulado. E para a gente lançar uma ideia inicial, dizer assim, né? O discipulado, o relacionamento discipulador e discípulo, não é da parte do discipulador informar o discípulo, levar só informações, conhecimento, mas sim participar da sua formação. Né? Sim. Eu acho que infelizmente de uns anos para cá, a igreja acabou fugindo um pouco, eu acho que não foi propositado, né? Mas realmente passou muito mais para o lado da informação. E a formação de discípulos é você ter certas informações em mãos. Eu gosto muito do que Paulo, né, quando ele fala lá em Atos, que ele estudou debaixo dos pés de Gamaliel. Então, para a gente, assim, só passa uma leitura rápida, se passa. Tem muito sentido, né? Mas é que na formação do judeu, a partir dos 14 anos, só seguia quem realmente tinha potencial para eventualmente até se tornar um rabi, né? Seria um mestre, né? da lei e um mestre para ensinar outros. E Paulo foi um desses. Então, o fato dele chegar em Gamaliel é porque ele era realmente um top dos tops. Mas deixando isso de lado, porque isso é o que me interessa muito hoje, não, eu quero ser o top, né? Mas o fato dele falar que ele estava debaixo dos pés de Gamaliel significou que o pai dele levou ele para onde Gamaliel ficava, deixou ele debaixo dos cuidados de Gamaliel. Perfeito, ótimo exemplo. E aí Paulo passou como outros poucos meninos a conviver 7 dias por semana com Gamaliel. Então eles viam como ele agia e reagia, não só debatendo, não só dando uma aula, mas viam ele em casa, de repente bravo, o cachorro, sei lá quem era, uma mulher, mas viam que ele era gente também. Mas a ideia era realmente justamente não é só acumular informação, moldar a pessoa, né? Então o discipulador, no caso o Gamaliel, tinha essa função, formatar esses meninos, não para serem iguais a Gamaliel, mas sim sempre pensando em Deus, né? Sendo como Deus. Então para o cristão não mudou, para nós não mudou, a gente continua com foco em Jesus, né? Então até serve como um bom exemplo disso, né? É daí dessa ideia que nasce a palavra discípulo, dentro do grego, né? Para dar essa ideia, né? É um que vive com o outro e vai aprendendo o que realmente precisa aprender, né? A gente sabe que Deus cria cada pessoa com a sua individualidade. Sim. E conjunto a isso, Deus também tem um propósito para cada indivíduo. E eu vejo assim, né, até para um comentário do pastor, o discipulado tem que haver esse compromisso do discipulador. Não é ser igual a mim, fazer as coisas que eu faço por si só, mas sim deixar o discípulo ligado aos propósitos de Deus para a vida dele. Sim. Aclarar esse caminho, né, pavimentar esse caminho para ele, né, pastor? Foi até, pelo menos o que eu tentei, né, começar a esboçar na mensagem do domingo, sobre ser um com Deus, né? Cristo, ele era o verdadeiro um com Deus. Não, porque ele era o filho, ele é o filho, quer dizer, e Deus Pai é Pai. Mas quando ele se juntou aos propósitos que Deus Pai estabeleceu, eles se tornaram um, né? Não, dentro do projeto da redenção humana. Mas Jesus era o mesmo que Deus Pai em natureza. Hoje, quem ocupa o lugar
de Deus Pai, nesse sentido, é Jesus, e nós estamos ocupando o lugar de Jesus. Então, eu acho que o maior problema hoje, e também infelizmente é um desvio, é nós acharmos que nós somos discípulos de outras pessoas. Esse é o meu discipulador. Eu até entendo, é uma forma carinhosa de dizer, poxa, eu ando com essa pessoa e tal. Mas o problema é quando o discipulador começa a exigir que você olhe muito mais para ele do que para Jesus. Porque o foco, nós somos todos servos. O discipulador é servo e o discípulo é servo. É um servo em formação, o discipulador está mais formado, talvez, mas é tudo servo de Jesus. Então, eu acho que a ideia da visão que tem que ser lançada para esse ano é justamente um retorno para o nosso foco, que sempre foi o foco da Bíblia, é Jesus. Perfeito. É 100% Jesus. Perfeito. Mas também você tem que ser um 100% discípulo de quem? De Jesus. De Jesus. Então aí que essa é a conexão. Legal. A gente vê dentro pegando esse gancho que o senhor falou da conexão, muito apropriado para o discipulado, a gente vê que o discipulado decorre de um movimento de ambos, discipulador e discípulo. Não é algo estático, do tipo, você vai com esse, você vai com esse, isso vai com esse. Não, ambos. E até tentando lembrar de uma situação muito conhecida, se não por todos, de ouvir ou de ler, quando Jesus chama os discípulos, ele passa lá e diz, vinde e vede, quer dizer, vem comigo. Ele seleciona, escolhendo e diz, vem comigo. Então aí o discípulo larga o que está fazendo e vai para ver, então quer dizer, acompanha, está junto, então focando essa questão, há que ter um movimento para isso de ambas as partes, E é interessante, que você estava falando, me bateu também, assim, Jesus, todo judeu tem alguma formação profissional. Jesus, com certeza, sabia ser carpinteiro, porque Jesus era carpinteiro. Ele chama 4 pescadores, ele chama um coletador de impostos, que era odiado. Ele chama o Simão, o Zelote, que esse é um movimento político, na verdade. Era um radical contra Roma, e aí, se você for examinando cada um, ele juntou 12, quer dizer, o 12º ainda é um traíra. Tá, tudo bem que tem tanta profecia em cima dele que ele ia trair, mas tudo bem. Mas ele já tinha essa índole de ser traidor. Mas o grupo, quando você examina o grupo que Jesus reuniu, agora ele era Jesus, então ele podia falar, só olha para mim. Agora, eu como discipulador, eu tenho que sempre lembrar que eu estou espelhando, como Paulo disse, sede meu imitador, não é porque ele estava se endeusando. Na verdade, ele está dizendo, o que eu consegui até aqui realmente seguir Jesus, sirva de exemplo para você e sirva de motivação para você fazer o mesmo. O mesmo grau e nível que eu alcancei está aqui para você, servir de motivação para você alcançar. Eu acho que essa é a ideia que nós precisamos resgatar esse ano. E aí, então, a ideia da conferência, lembrando que também a conferência surgiu porque com essa pandemia nós não podemos ir lá para a chácara, porque então, eu acho que o tema seria o mesmo, mas a gente faria de forma diferente, Exato. Como a gente sempre faz lá na chácara e tal. Então, esse ano nós estamos trazendo, inclusive 2 irmãos, que a gente conhece já há muitos anos, que andam e são de igrejas diferentes, mas a gente tem muito a mesma visão, como pastores, amigos, e isso pesa no coração, tanto do pastor Ricardo Minero como do pastor Wilson. Eu sei por conversa que nós já tivemos. Então, eu sei que isso também é uma soma que Deus vai... vamos ouvir de três lugares diferentes. Vocês já estão acostumados, sou eu no domingo, mas na sexta e no sábado vai vir, mas eu acho que quando terminar, todo mundo vai poder dizer, não, peraí, todo mundo falou a mesma linguagem. Aí já é uma coisa do Espírito Santo também, Aí também não podemos esquecer isso, a ação do Espírito Santo no discipulado. Perfeito. Sim, sem dúvida. Isso é importantíssimo. É essencial, É. Até para a
para a gente concluir, pastor, com o propósito desse bate-papo ser algo objetivo, né, para trazer, né, esses ingredientes do discipulado, né? O discipulado não é gerar dependência pessoal, mas de Jesus. E aqui citando como exemplo, para o senhor também falar nesse ponto, nós podemos lembrar o relacionamento de Paulo com Timóteo. Paulo começa chamando Timóteo de meu filho. Sim. E mais à frente, Paulo se reporta a Timóteo como meu cooperador. Então a gente vê um crescimento. Sim. A princípio, né, Timóteo observando mais Paulo, mas depois, pode-se dizer assim, próximo da igualdade um ao outro, né? Sim. Por quê? Porque a formação foi Cristo, não foi uma dependência pessoal de Timóteo com Paulo, mas de Cristo. Paulo evidenciou isso. Né? Sim, sim. Eu acho que e é por isso que, se você pegar livros de discipulado ou que estão escrevendo esses propósitos, alguns vão chamar de mentoria, mentoreador e mentoreado, vão chamar de paternidade espiritual, seu pai espiritual, filho espiritual, mas no fundo, tudo também é discipulado, discipulador e discípulo. Tá? O que nós precisamos entender é o conceito atrás disso. De qualquer uma das nomenclaturas, é uma que você colocou bem, que é o que Paulo fez. Paulo chama ele de meu filho, mas é meu filho na fé. Exato. Porque ele gerou a fé em Timóteo. Quer dizer, na verdade, quem semeou, bem semeado, foi a avó, e a mãe e a avó. Mas aí Paulo chega e pega aquela boa semente de fé, mas transforma ela também no ministério, né? Para ele cumprir seus dons e seu chamado. Né? E é isso que a gente tem que fazer, resgatar isso. Né? Porque acho que até domingo eu até falei, né? Eu sou da época que, para você ser realmente ativo na igreja, você tinha que ser pastor ou missionário. Senão você é quase, em inglês a gente até brincava, você é um cidadão de segunda classe. Os de primeira classe são os pastores missionários. Você é um crente meia boca. Mas, graças a Deus, foi resgatado o sacerdócio universal. Todos somos sacerdotes. Todos temos chamados. E é por isso que todos precisamos ser discípulos. E fazer a nossa parte. Isso é importante. Todos. Agora, um é chamado para ser pastor, outro missionário. Precisamos ainda de pastor. Precisamos de mais pastores. Precisamos de mais missionários, com certeza. Precisamos de mais professores, mais evangelistas. Mas, na verdade, precisamos de crentes que vão ficar fiéis e permanecer fiéis até o fim. Ou seja, sua morte física ou Cristo volta. E do jeito que as coisas estão indo, parece que Cristo vai voltar, não vai demorar muito. É verdade. Mas amém. Mas tá bom. Pastor, muito obrigado, viu? Amém. Do seu tempo, da dedicação. É muito bom conversar com o pastor John. E olha, é um incentivo. Venha participar, faça lá a sua inscrição, esteja junto, porventura algum impedimento de estar aqui presencial, esteja ali assistindo online, convide familiares, amigos. Cremos que o poder de Deus se manifestará, a presença do Espírito Santo estará lá e estaremos certamente recebendo palavras dirigidas por Deus e estaremos aí certos de que o Senhor estará fazendo a sua boa vontade. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.